Bom dia, eu sou o Pastor Gilberto e nós estamos no nosso devocional diário. E essa semana, nosso assunto é sabores da vida. E hoje nós vamos tratar sobre tente antes de desistir. Ah, o importante neste momento é a gente entender como é que Deus está trabalhando na sua vida. Mas a verdade é que a resposta que nós temos a dar é que vai definir o quanto é que a gente está disposto a entregar a nossa vida de uma maneira que ele possa realmente nos orientar. E a gente está tratando de tantas coisas, falando tantas coisas, mas se não houver uma tentativa de mudança por amor a Deus e por crer pela fé que você tem nutrido ou está tentando entender o que está envolvido, nada disso vai acontecer. Ontem eu já disse que nós devemos provar o amor de Deus. Como é que eu provo o amor de Deus? Obedecendo. Então, se você vai obedecendo, as coisas vão ficando mais tranquilas para você que obedece. Nem sempre as circunstâncias vão mudar totalmente, até porque, em alguns casos, há situações que eu e você já estamos trabalhando nelas, ou dentro delas, ou criamos elas, e elas têm o seu próprio tempo de se definirem e de concluírem. Então, não tem o que mudar muito a respeito disso. Então, o nosso tempo hoje vai ser este. Abra a sua Bíblia em Lucas, capítulo 5. Nós vamos, então, trabalhar com essa questão para que a gente possa, de fato, entender o que Deus quer e estarmos atentos a, a ter essa relação de amor. Porque se Deus não nos amasse, ah, a gente estaria enrolado. Eu estava lendo ontem uma reportagem de um jovem americano, filho de pastor, cantor, gospel, banda e tudo mais, né? Toda aquela estrutura americana que a gente conhece. E ele foi para uma cadeia de televisão e disse que não acreditava mais em Deus. Por que ele não acreditava? Foi a pergunta, né? Ele respondeu: mas se Deus existisse mesmo, então nós não teríamos sofrimento na Terra. Sério. Deus quer nos ajudar a pensar e a formar uma cultura bíblica, um pensamento bíblico, para que a gente realmente saiba andar nessa terra. Deus permite. Porque senão, imagine, gente, ia ser uma Sodoma e Gomorra por dia. Ia ter chumbo grosso de tudo quanto é lado. Porque se Deus fosse, esse modelo de ensino fosse de Deus, então a gente ia viver atemorizado. Era uma Sodoma e uma Gomorra por dia. Todo dia tinha explosão nesse planeta, acabando com cidade e tudo mais. Mas não é assim que Deus trabalha. Vamos lá? Lucas capítulo 5 é o nosso texto. Qual é o nosso propósito aqui? É que a gente esteja disposto a caminhar e não desista. Né? Para você ter uma ideia, Thomas Edison foi um dos maiores inventores do século passado. Né? Manter o filamento incandescente durante a transmissão da corrente elétrica era o desafio de Thomas Edison. Ele inventou a lâmpada incandescente. Eu sei que a gente tem outros tipos de lâmpadas hoje, mas essa foi a base da mudança do planeta com relação às comodidades. E até acho que é uma das maiores invenções que já foram feitas. Mas se você pensa que foi assim, olha, faça-se luz e a luz apareceu, não, né? A história conta que foram mais de 1000 tentativas. 1000 tentativas. Mas, como ele mesmo dizia, não eram falhas, eram descobertas de fazer uma lâmpada de 1000 maneiras diferentes. Então, Thomas Edison tinha essa visão, essa perspectiva de valorizar as tentativas. Imagine se a criança parasse de tentar andar após o primeiro tombo.
parasse de tentar comer sozinho após derramar toda a comida. Pelo contrário, a criança não desiste e anda, mesmo levando tombos. Depois de ralar pernas, braços, testas, então ela está pronta para andar. Quantos de nós não tem uma cicatriz, pelo menos? Eu tenho mais de uma. Eu fui uma criança levada, mas eu nunca desisti e continuei tentando crescer. E a cicatriz é a prova de que vale a pena. Nosso texto de Lucas ele vai apresentar duas maneiras de lutar ou de enfrentar o fracasso. Duas maneiras de lutar ou de enfrentar o fracasso. No verso 1, Jesus está apresentando o local e o cenário, né? Ele está lá. Aconteceu que ao apertá-la, a multidão para ouvir a palavra de Deus estava aí junto ao lago de Genezaré, né? Mar Morto, eu não sei a palavra que podemos usar aqui, porque no mesmo lugar teve várias denominações, né? Bom, ele olha para dois barcos junto à praia do lago e os pescadores estavam desembarcados lavando as redes. Por que desistir? Porque você lembra, essa pesca é aquela pesca onde Jesus está no barco, ele manda mudar do lado e o pessoal sai com os barcos cheios. Mas para esse povo aqui, para esse pessoal que desembarcou, desistiram. Por que desistiram? Porque parece que é sempre mais fácil desistir. Mas a verdade é que não, mas de certa maneira tem um alívio emocional aqui, né? Acaba a agonia, acaba a responsabilidade, acaba a dor do esforço de ficar esperando e jogando nesse caso aqui, jogando as redes para tentar pegar alguma coisa. Lava-se as mãos, literalmente. Eu desisto, né? E quantas vezes eu e você chegamos nesse ponto de desistir? Porque parece que é mais fácil. Segunda coisa é que nós devemos, ao invés de desistir simplesmente, persistir. Agora, é claro que existe uma grande diferença entre insistir e persistir. Insistir significa colocar toda a sua energia para alcançar um objetivo, porém de maneira sempre igual. Quer dizer o seguinte: eu faço tudo sempre do mesmo jeito e quero um resultado diferente que não vai acontecer. Eu preciso buscar soluções criativas e preciso enxergar as novas possibilidades. Persistir é essa capacidade de tentativas novas que não são iguais, não são as mesmas, porque aquelas anteriores já não existem mais, elas já foram tentadas. Né? Ficar um tempo ouvindo Jesus e ter um olhar diferente foi o que marcou esse primeiro momento de Jesus aqui. Ele entra no verso 3, entrando em um dos barcos, que era o de Simão Pedro, pedindo que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco às multidões. Pedro, ele para de pensar na situação. Ele para de ficar tentando achar uma resposta para aquilo que ele não tinha encontrado resposta. Como é que ele faz isso? Ele vai buscar ouvir Jesus, ter um olhar diferente para a situação. No verso 4, o outro conselho é: quando você ouvir a Jesus, ande, volte à luta, busque conselhos, vai tentando entender o que pode ser feito diferente. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Agora, Pedro está sendo confrontado com a persistência. De certa maneira, Pedro talvez pensou, e certamente pensou: olha, poxa, eu estou aqui a noite inteira, eu trabalhei muito para chegar nesse ponto e não tem mais o que fazer. No verso 5, o próprio Pedro fala: olha, Jesus, nós trabalhamos a noite toda,
não apanhamos nada, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Fique à vontade para dizer que tentou, fique à vontade para dizer que você e o Thomas Edison são muito parecidos, né? 1000 tentativas. Não tenha medo de dizer que você tentou, mas decida-se a começar de novo pela fé. Tenha fé que Deus pode mudar e vá persistindo se for uma coisa necessária nesse momento. Já buscou conselho, já ouviu Deus falando, já ouviu os amigos, a família. Agora você precisa decidir começar de novo. Tenha fé. E a surpresa pode estar logo à frente. No verso 6, então, Jesus vai dizer o seguinte: a situação muda. Isso fazendo apanhar grande quantidade de peixe e rompiam-se-lhe as redes. Você pode se surpreender, porque a vitória pode ser depois da 1000ª tentativa, não é? Você vai ter que ir um pouco mais adiante do que Thomas Edison fez. Por quê? Porque se não vier, você terá tido 999 ideias novas. Não desista antes de tentar. Tente antes de desistir. Creia na direção que Deus está te dando e vai continuar te dando. E por último, lembra, a vitória sempre é plural. No verso 7, o texto diz assim: então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los e foram. E encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. O que é bom, irmãos, certamente transbordará. É isso que nós temos que ter em mente. O que é bom para nós é bom para todos. O que é bom certamente transbordará. Sua vitória, meu querido, é plural, mas só se você tentar antes de desistir. Que Deus te abençoe e que você ganhe fôlego novo para o que vem pela frente. E aprenda a persistir até onde Deus está abrindo as portas, porque se fechar, pronto, acabou. Como é que eu sei isso? Ouvindo Jesus, como nós tratamos aqui, e como você pode ouvir de conselheiros da família e de pessoas que estão ligadas a você, amando e buscando a vontade de Deus como você está. Aprendamos a amar Deus, a Deus, a querer ouvir Deus e querer fazer o que Deus quer que a gente faça. É o nosso maior projeto de vida. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia na graça do Senhor, que as coisas possam ter mais sentido e que você possa continuar firme no Senhor aí, persistindo se for o caso. E se percebeu que as portas fecharam, então Deus quer que você entre num projeto novo. Afinal de contas, tem 999 ideias novas para você. Que Deus te abençoe e que você tenha um dia na graça do Senhor. Para a glória dele, em nome de Jesus. Amém e amém.